E aí, pessoal, como é que vocês estão? Vivi no Enem aqui novamente com vocês na parte 2 do nosso estudo sobre verbo. E a nossa aula de hoje trará justamente essa perspectiva do estudo dessa classe gramatical sobre formas nominais verbais. Quais são elas? Você tem ideia, a priori? Também vamos estudar acerca dos modos verbais. Eita, Vivi, é muita coisa pro meu juízo, né? É nada, pessoal. Vivi no Enem tá aqui com vocês. Justamente a gente traz essa perspectiva. Então, quando a gente fala das formas nominais dos verbos, eu estou falando basicamente sobre três. Quais são elas? As formas nominais de infinitivo, gerúndio e particípio. Como vocês podem observar, as formas verbais de infinitivo traduzem justamente a forma verbal tão somente, tal qual é ela, ou seja, a terminação R, tipo julgar, correr, sorrir. Gerúndio era aquela terminação NDO, julgando, correndo, sorrindo. E a forma verbal de particípio é justamente, como nós já colocamos na nossa primeira aula, é aquela terminação ado, edo ou ido. Então, para a gente perceber melhor essas formas nominais, especificamente agora, na perspectiva do infinitivo, a gente pode dividi-las em três perspectivas, três classificações. Então, esses verbos infinitivos podem ter a terminação AR, ER e R. Então, eu estou dizendo que se terminar em AR, pertence à primeira conjugação e, respectivamente, se terminar em ER, segunda e R, terceira conjugação. Vivi, mas espera aí. E quando se trata, por exemplo, da forma verbal pôr, né, do verbo pôr, terceira conjugação, é isso? Ou seria uma quarta conjugação por conta da terminação R? A gente tem que lembrar que a forma verbal pôr tem como origem poer. Então, se tem como origem poer, ela vai pertencer justamente à segunda conjugação. Então, ficou claro para vocês isso? Então, estudar infinitivo, estudando terminação em IDO, gerúndio e estudado a forma nominal de particípio. Então, o que vocês percebem aqui? O que a gente precisa pontuar a priori sobre formas verbais no infinitivo? Ficou claro para vocês que o verbo tem que estar terminado em R, não é isso? Só que nós temos duas formas nominais de infinitivo, que é o infinitivo impessoal e o infinitivo pessoal. A forma nominal de infinitivo impessoal é essa que vocês podem observar. É o verbo propriamente dito, ou seja, ele não flexionado. Então, cantar, vender e partir. Mas observem, por exemplo, que a partir do momento que eu passo a conjugar a forma verbal cantar, né? Ó, se eu cantar, se tu cantares, se ele cantar, se nós cantarmos, se vós cantardes ou se eles cantarem. O que vocês observam? Que a partir do momento que eu flexionei, né, a forma verbal cantar, passou a ser, né, identificada com uma forma nominal de infinitivo pessoal, porque se refere a cada pessoa especificamente. Se eu cantar, se tu cantares, se ele cantar, se nós cantarmos, se vós cantares ou se eles ou elas cantarem. Tudo bem? Então aqui vocês percebem também que a forma de infinitivo impessoal também pode ser apresentada, né, na forma nominal de gerúndio ou de particípio, quando eu coloco cantando ou então quando eu coloco cantado. Mas atenção, Vivi no Enem, gostaria de pontuar para vocês aqui um aprofundamento interessante. Vivi, a gente percebe ultimamente que nas redes sociais muitos verbos empregados no infinitivo, mas que, no entanto, eles não são empregados com R no final. Então, por exemplo, a gente coloca vou tomar banho, ao invés de vou tomar banho, né? Quero escrever uma carta, vou falar com você, irei arrumar isto agora. Porque a gente sabe que na rede social, devido ao tempo, né, toda aquela abreviação que a gente usa em torno das palavras, das expressões, né, para tornar a comunicação mais rápida, digamos, mais eficiente, então isso tudo acaba acontecendo. Então essa marca do verbo definitivo é justamente quando você percebe o R no final, né? Então a gente precisa realmente ter esse discernimento para a gente saber quando é conveniente fazer uso, né, dessas formas verbais no infinitivo propriamente dito. Quer ver outra questão? A gente observa muito. O certo é eu dizer se eu ver ou se eu vi. Se eu ver ou se eu vi. Aprenda aqui com Vivi no Enem. O futuro de ver é vi. Então não é se eu ver, é se eu vi. Então se eu vi o filme, avisarei. É estranho, não é, pessoal? Mas é o certo. Então se eu vi a professora Vivi, falarei com ela.
Se vocês verem o projeto, não. É se vocês virem. Então, deu para entender? Futuro de ver é vir. Tá tranquilo para vocês isso aqui? E para a gente concluir aqui o nosso estudo sobre verbo no infinitivo, eu gostaria de compartilhar com vocês. Ser criado, gerar-se e transformar-se. À medida que eu for lendo, eu gostaria que vocês observassem essas formas verbais que foram colocadas, propositadamente no infinitivo. Então vamos lá, vamos ver se eu consigo aqui. O verbo no infinitivo. Ser criado, gerar-se, transformar. O amor em carne e a carne em amor. É nascer, é respirar e chorar e adormecer. E se nutrir para poder chorar. Para poder nutrir-se e despertar. Um dia à luz e ver, ao mundo e ouvir, e começar a amar, então sorrir, e então sorrir para poder chorar. E crescer e saber, e ser e haver, e perder, e sofrer, e ter horror de ser e amar, e se sentir maldito, e esquecer tudo ao vir um novo amor, e viver esse amor até morrer, e ir conjugar o verbo no infinito. Tá tranquilo, pessoal, para vocês? Então, vocês perceberam como essas formas verbais empregadas no infinitivo, como elas tiveram todo esse efeito expressivo para que nós pudéssemos perceber essa perspectiva dessas atitudes numa perspectiva temporal. Tudo bem? Agora eu queria compartilhar com vocês novamente aquele nosso estudo, na verdade um aprofundamento sobre as formas verbais no particípio. Vivi colocou para vocês no outro momento que as formas verbais, por exemplo, no particípio regular, terminação a, do, é, do, ido, elas vão ser feitas assim, desse modo, quando vierem acompanhadas dos verbos auxiliar ter ou haver. Então, eu vou dizer que eu tinha pagado e não eu tinha pago, Eu tinha entregado e não eu tinha entregue. Você vai dizer, por exemplo, que eu havia gastado e não havia gasto. Você vai dizer, por exemplo, que eu tinha aceitado e não que eu tinha aceito. Vocês perceberam? Por exemplo, eu havia salvado e não havia salvo. Mas, por outro lado, você vai utilizar o particípio curto se as formas verbais forem empregadas com o verbo auxiliar ser ou estar. Tudo bem? Então, vocês percebem aqui, por exemplo, eu pago, entregue, gasto, aceito, salvo, preso, morto e morto. Então, eu não estou dizendo aqui que o certo é pago ou pagado. Eu também não estou afirmando que o errado é aceitado e que o certo é aceito. Eu não estou dizendo aqui que o errado é morrido e que o certo é morto. Eu também não estou dizendo que o errado é matado e que o certo é morto. Então, vocês vão observar sempre o verbo que acompanham essas formas verbais de particípio. Regular, particípio regular ou particípio curto. A ideia é sempre essa. Então, se o verbo está acompanhado de ter ou haver, particípio regular. Se está acompanhado de ser ou estar, eu vou utilizar o particípio curto. Tudo bem? Então, ainda não havia expressado minha gratidão. Então, por que expressado e não expresso minha gratidão? Então, isso aqui é um erro que normalmente acontece muitíssimo no nosso dia a dia. Então, por que eu utilizei o particípio regular? Porque a forma verbal expressar está acompanhada da forma verbal auxiliar haver. Então, minha gratidão não será expressa por palavras. Percebam que na primeira ocorrência eu fiz uso o quê? Da forma de particípio regular, havia expressado. Mas aqui eu fiz uso do particípio irregular. O que quer dizer irregular? Curto. Que eu não fiz uso nem do ado, nem do edo, nem do ido. Então vocês percebem aqui que isso ocorreu justamente porque a forma verbal está acompanhada da forma verbal ser. Tudo bem, pessoal? Então nós temos aqui uma tabela, se vocês quiserem depois identificar, estudar com mais clareza. Eu coloquei para vocês aqui algumas formas verbais de infinitivo, como aceitar, acender, eleger, entregar, expulsar, ganhar, imprimir. E eu coloquei para vocês também, justamente, respectivamente, a forma de particípio regular e particípio irregular. Então, não vamos colocar na nossa cabeça que o particípio irregular é o que é errado.
Como eu disse, você vai observar sempre a que forma verbal ele está acompanhado. Tudo bem, pessoal? E a forma nominal de gerúndio? Ela caracteriza-se justamente pelo emprego da forma verbal, né, com a terminação de DO. Então eu digo falando, cantando, bebendo, estudando, sorrindo e partindo, tá certo? E agora, o nosso próximo momento da aula é justamente sobre a questão do modo verbal. E o modo verbal, ele se apresenta, assim como as formas nominais, sob 3 perspectivas. Vocês já ouviram falar quando a gente vai conjugar, por exemplo, os tempos verbais. Então, para eu conjugar qualquer tempo verbal, se é presente, né? A gente pensa em presente indicativo, presente subjuntivo. Quando a gente pensa, por exemplo, no pretérito, que é o passado, pretérito perfeito, pretérito imperfeito. Pretérito perfeito, imperfeito ou mais que perfeito só pode ser do modo indicativo. Mas quando eu falo, por exemplo, em pretérito do modo subjuntivo, eu só tenho um pretérito imperfeito. Quando eu penso, por exemplo, em futuro do presente ou futuro do pretérito, é na perspectiva do modo indicativo. Mas, por exemplo, para o modo subjuntivo, eu só tenho um tipo de futuro. Futuro do subjuntivo, acabou-se. Então, tranquilo? A ideia de nossa agora, é justamente aprofundar essa ideia dessa flexão desses modos verbais. O que é indicativo? Preste atenção aqui. Eu poderia, a priori, colocar para vocês assim: amamentar faz bem para o bebê e para você também. Até os 6 meses, o bebê só precisa de leite materno. Vocês sabem disso. Depois ofereça alimentos saudáveis e continue amamentando até os 2 anos ou mais. Informe-se, prepare-se e torne essa experiência completa. Quantas formas verbais eu não acabei de compartilhar com vocês aqui agora? Então, quando eu coloquei amamentar faz bem, esse verbo, por exemplo, amamentar, ele se apresenta na forma nominal de infinitivo. Perceberam a terminação R? Faz bem para o bebê e para você. Aí eu coloquei, o bebê só precisa de leite materno. Vocês perceberam a perspectiva com que esse modo verbal foi apresentado, com uma perspectiva de certeza acerca daquilo que se afirma, só precisa. Aí depois ofereça alimentos. Aí vocês perceberam que ele foi colocado, ofereça, já sugere o quê? Uma sugestão, um apelo, né? Informe-se, prepare-se. Perceberam agora que essas formas verbais torna essa experiência completa. Nós temos aqui a nossa atriz global, Juliana Paz, né, amamentando o seu filho, né, posando gratuitamente para essa campanha, um belo gesto. Então, o que vocês percebem aqui? Que essa forma, esse modo verbal, ele depende muito da perspectiva que eu quero trazer, né, desse verbo em relação ao contexto. Por exemplo, da tira, da propaganda, da letra de música. Então, o que eu quero mostrar para vocês, afinal de contas, é que o modo indicativo, ele vai se refletir nessa forma verbal, independentemente do tempo, passado, presente ou futuro, sugerindo sempre uma certeza acerca daquilo que se afirma. Então, ratificando aqui o que o Vivi está colocando para vocês. Indicativo sugere sempre uma certeza acerca daquilo que se afirma. Então, independentemente do modo, presente, passado ou futuro. Então, para o modo indicativo, eu tenho, por exemplo, o presente, né? Que vai sugerir uma certeza acerca daquilo que se afirma. Eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, vós amais, eles ou elas amam. Aí, quando a gente pensa no modo indicativo, eu tenho 3 perspectivas de passado. O pretérito perfeito, que sugere um passado totalmente acabado, totalmente resolvido. Então, eu digo que eu amei, que tu amaste, que ele amou, que nós amamos, que vós amastes, que eles ou elas amaram. Já o pretérito imperfeito, ele vai sugerir, ao contrário do perfeito, um passado inacabado. Ele é certo, mas ele é inacabado, ou seja, sugere uma ação que não foi concluída. Vocês estão entendendo? Então eu vou dizer, ao invés de eu dizer que eu amei, eu vou dizer que eu amava, que tu amavas, que ele amava, que nós amávamos, que vós amáveis, que eles ou elas amavam. Tudo bem? E o pretérito mais que perfeito, Vivi? É aquele chique, aquela terminação ra. Então, é o passado do passado. No dia a dia, ele é pouquíssimo utilizado, tá certo? Mas ele ainda se preserva, por exemplo, em textos de natureza formal. Então, por exemplo, se no presente do indicativo eu digo que... se no pretérito perfeito eu digo que eu amei,
No pretérito imperfeito eu digo que eu amava. E no pretérito mais que perfeito eu digo que eu amara. Então, tu o quê? Amaras, ele amara, nós amáramos, vós amares e eles ou elas amaram. Passado, ratificando aqui a terminação AM. Aotil é só para futuro. E nessa perspectiva ainda de certeza acerca daquilo que se afirma, nós temos duas perspectivas de futuro para o indicativo, para esse modo indicativo. Eu tenho o futuro do presente e eu tenho o futuro do pretérito. O futuro do presente sugere justamente essa ação futura, mas dependente ao presente. Então eu vou dizer que eu amarei. Já no futuro do pretérito, esse futuro, ele está vinculado ao passado. Eu digo que eu amaria. Vamos tentar conjugar agora na prática para a gente tentar compreender? Então, futuro do presente do verbo amar no modo indicativo. Então eu digo que eu amarei, que tu amarás, que ele amará, que nós amaremos, que vós amareis, que eles ou elas amarão. Tudo bem? Mas eu vou dizer no futuro do pretérito que eu amaria, que tu amarias, que ele ou ela amaria, que nós amaríamos, que vós amaríeis, que eles ou elas amariam. Tudo bem, pessoal? Eita, Vivi, muito difícil isso. Nem se preocupe, você não precisa decorar a tabela. Você só precisa, no contexto do texto, ter uma noção desse passado, se é totalmente acabado, se é inacabado, e desse futuro, se ele está vinculado ao presente ou ao pretérito. E ter noção, obviamente, do modo indicativo, que vai sugerir sempre uma certeza acerca daquilo que se afirma. Então, quando eu digo o menino caiu da escada, isso não é passado? Mas qual é o modo? Qual é a noção que você precisa ter? Que sugere uma certeza, independentemente do tempo. Isso é indicativo. Quando eu digo que Joana dançará com Gilberto, vocês percebem? Isso é futuro. Mas vocês percebem que a perspectiva apresentada do modo que é certa? Valéria canta muito bem. Então, o que vocês percebem? Que o verbo cantar quer dizer que está no presente. E a perspectiva apresentada também não é de certeza? E o subjuntivo, pessoal? O subjuntivo, ao contrário do indicativo, vai sugerir justamente essa perspectiva dessa ação, sugerida como algo incerto, hipotético, duvidoso, provável, possível de acontecer, tipo, será que ela vem? E ao contrário do indicativo, no modo subjuntivo, nós só temos 3 tempos verbais. Então, por exemplo, eu tenho o presente do subjuntivo. Vocês lembram que no indicativo eu tinha pretérito perfeito, imperfeito e mais que perfeito? Aqui não. No subjuntivo eu só posso ter, obviamente, o quê? O pretérito imperfeito. Porque, ou seja, não é uma ação passiva de acontecer, então por isso que não pode ser pretérito perfeito. Se a ação é hipotética, ela pode acontecer ou não. E o futuro, também diferentemente do modo indicativo, eu não posso ter futuro do presente nem futuro do pretérito. Eu só posso ter futuro. Mas eu tenho uma dica que eu gostaria de pontuar para vocês, importantíssima. Porque, como eu disse, o importante, é socializar com vocês essa dinâmica de como essas formas verbais elas são flexionadas, independentemente do contexto, do texto em que elas se apresentem, para que vocês tenham noção não só do tempo, como também do modo e da forma nominal. Ninguém precisa decorar nada aqui. Então, qual é a dica que Vivi quer pontuar para você? Então, subjuntivo, presente, pretérito perfeito e futuro. Então, vocês vão reconhecer qualquer forma verbal empregada no subjuntivo quando elas forem conjugadas com o auxílio das palavras que, se e quando. Então, quando as formas verbais vierem acompanhadas das formas que, se e quando, vocês facilmente irão identificar que elas se encontrarão no modo subjuntivo, uma ação hipotética, passiva de acontecer. Não experimente conjugar sem o auxílio do que, se e quando, porque não vai dar certo. Então, eu estou dizendo que você vai fazer uso do que para conjugar qualquer verbo no presente do subjuntivo. Se, no pretérito imperfeito. E quando, para futuro. Então, vamos lá? Vamos tentar juntos aqui? Eu e vocês, vocês e eu. Então, eu vou dizer, por exemplo, a nossa base é o verbo partir, que pertence à terceira conjugação. Então, que eu parta, que tu partas, que ele parta, que nós partamos, que vós partais, que eles ou elas partam. Tudo bem para vocês até aí? Perceberam como para eu conjugar em todas as pessoas esse verbo partir no presente do subjuntivo? Eu fiz uso da palavra que. Agora, nós vamos conjugar
o verbo partir no pretérito imperfeito do subjuntivo. Qual é a palavrinha? Então, quando eu penso em subjuntivo, eu vou pensar em que, se e quando. Então, para subjuntivo, que, se, quando. Para subjuntivo, que, se, quando. De novo, para subjuntivo, que, se, quando. Então, se eu, ou então, se eu partisse, se tu partisses, se ele partisse, se nós partíssemos, se vós partisseis, se eles ou elas partissem. Mas no futuro eu vou fazer uso da forma da palavra se ou quando. Eu gosto mais do quando, é mais comum que vocês percebam o uso do quando. Então é quando eu partir, é quando tu partires, é quando ele ou ela partir, é quando nós partirmos, é quando vós partides, quando eles ou elas partirem. Ficou claro para vocês isso? Então, por exemplo, quando eu coloco tenho pensado muito em vocês, né? Então vocês percebem que essa forma verbal que foi empregada, por exemplo, no particípio regular, foi feita porque o verbo pensar está acompanhado do verbo auxiliar o quê? Ter. Tudo bem? E o que seria o imperativo? O imperativo é uma forma nominal, né, modo verbal, muitíssimo empregado no nosso dia a dia. Você lembra daquela propaganda, por exemplo, da Caixa Econômica? Vem pra Caixa, você também vem. Então, na verdade, quando vem pra Caixa, você também vem. Vocês percebem como rima o vem, vem? Na verdade, o imperativo ele não foi utilizado conforme a norma culta. Mas vocês sabem que a propaganda ela tem o objetivo de atrair, de gerar uma identificação, né, com seu possível interlocutor. Então, quanto mais coloquial muitas vezes for essa linguagem da propaganda, digamos assim que mais eficiente, melhor ela vai comunicar. Então, o imperativo é aquela forma de modo verbal que vai sugerir uma ordem, um apelo, um desejo, tipo, se beber, não dirija. Então, olha aqui Mafalda novamente. Eita, Vivi, mas você gosta de Mafalda, né? Amo, não é segredo para ninguém. Então, vamos lá. Use, compre, beba, coma, prove. Ei, o que eles pensam que nós somos? Boa pergunta, não é? Aí ela pensa e vai questionar. E o que é que nós somos? Para comprar, usar, beber, comer, provar, tudo que a televisão, que a mídia diz que é para a gente fazer. Então, realmente está na hora da gente pensar, né, sobre isso. Então, eu trouxe para vocês aqui duas tabelas que eu gostaria de compartilhar com vocês nesse momento. Então, vejam bem. Nós temos, quando a gente pensa em imperativo, a gente pensa não em imperativo na perspectiva de presente, passado e futuro, como a gente fala, por exemplo, de subjuntivo no modo subjuntivo ou indicativo. O imperativo, ou ele vai ser afirmativo, ou ele vai ser negativo. Só que tem um detalhe. O imperativo negativo, ele vai ser conjugado sempre com o auxílio da palavra não. O que eu queria pontuar para vocês aqui agora? Para eu conjugar qualquer verbo no imperativo afirmativo, a primeira coisa que eu tenho que fazer é fazer essa tabelinha aqui. Eu boto o imperativo afirmativo no meio, aí do lado esquerdo eu escrevo presente indicativo e presente do subjuntivo. O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo sugerir para vocês que o imperativo afirmativo é derivado de que tempo verbal? Presente. Aí você escreve lá, presente, presente. Não pense. O imperativo afirmativo é derivado de que tempo verbal? Presente. Presente do indicativo e presente do subjuntivo. Então você escreve lá, presente indicativo e presente subjuntivo. O que eu vou fazer agora? Conjugar a forma verbal ser no presente indicativo e presente subjuntivo. Então vamos lá. Eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles ou elas são. Tudo bem? Deixa a tabelinha lá do imperativo no meio. Agora você vai conjugar o verbo ser no presente subjuntivo. Lembra aquela dica que eu dei para vocês? Para subjuntivo é que, se, quando. Então, que eu seja, que tu sejas, que ele ou ela seja, que nós sejamos, que vós sejais, que eles ou elas sejam. Tudo bem? Então, o que nós vamos fazer? Primeira dica de hoje. Não existe primeira pessoa do imperativo. Então, você não pode dar uma ordem para você mesma. Ou seja, ser eu, verbo cantar, canta eu, verbo partir, parte eu. Vocês estão percebendo que estranho? Então, no imperativo, você não pode dar uma ordem para você mesma. Então, você mesmo.
Então não tem primeira pessoa. Viram que eu coloquei aqui o xizinho? Então o que eu vou fazer? Você vai pegar lá do presente do indicativo apenas a segunda pessoa. Tá vendo aqui, ó? Segunda pessoa. O tu e o vós. Tu e vós. Só que tem um detalhe. No imperativo, o verbo vem primeiro e o pronome vem depois. Só que quando eu pego o tu e o vós para levar para o imperativo, ele vai magrinho, ele vai bem light, ele vai sem o S. Então eu vou dizer o quê, ó? Se tu. Eu não posso dizer é tu. Estão vendo aqui, ó? Então, se tu e sede vós. Sede. Eu não posso dizer sou vós. Vocês estão entendendo? É sede. É uma ordem, um apelo. Eita, Vivi, você começou pelo verbo mais difícil, não foi? Foi. A ideia é justamente essa. Então, eu já tenho aqui o tu e o vós. E as outras pessoas? As outras pessoas todas eu vou pegar do presente e do subjuntivo. Agora, lembrando, o que eu pegar do presente subjuntivo vai voltar para o imperativo, para cá, normal, sem alteração nenhuma. Então, vamos lá. Então, o tu já tem, né? Então, vamos aqui, ó. Seja você, porque o ele ou ela passa a ser você. Então, seja você, sejamos nós, porque o verbo vem na frente, e sejam quem? Vocês. Tudo bem? Agora, vamos aqui agora tentar revisar isso de forma mais prática. Então, foi o que eu disse a vocês. Que tanto o imperativo afirmativo como o imperativo negativo são derivados de que tempo verbal, pessoal? Presente. Que presente? Ou vai ser do indicativo, ou então vai ser do subjuntivo. Então, o que você vai fazer? Vamos agora tentar conjugar a forma verbal cantar, que é uma forma verbal regular. Então, conjugue-a. Eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles ou elas cantam. Tudo bem? Depois, o que você vai fazer? Conjugar o presente do subjuntivo. Que eu cante sempre com aquela palavrinha. Que, ou se, ou quando. Como se trata de presente, é que eu cante. Que tu cantes, que ele cante. Que nós cantemos, que vós canteis. Que eles ou elas cantem. Tudo bem? Foi o que Vivi ensinou para vocês. Não existe primeira pessoa do imperativo. Estão vendo aqui, ó? Nem do afirmativo, nem do negativo. Então, do imperativo afirmativo, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui apenas duas pessoas. O tu e o vós. Não é isso? Só que quando vier para cá, vai sem o S. Então, como é que fica? Ó, canta, primeiro vem o verbo, depois vem o pronome. Canta tu e cantai vós. As demais pessoas eu pego de onde? Tudinho do presente subjuntivo. Mas lembrando que o que é pegar no presente subjuntivo volta igual. Então, como é que fica? Que ele, aqui não tem cante e você, ó, que ele cante. Então, cante, o ele passa a ser você. Cante você. Aí depois, cantemos nós. O eles não passa a ser vocês, então cantem vocês. Tudo bem até aí? Vivi, e o imperativo negativo? Ele vai ser conjugado sempre com o auxílio da palavra não. Não sei se eu coloquei para vocês, mas o imperativo negativo, ele é tal qual o presente do subjuntivo. Lembrando que o que eu pegar do presente subjuntivo, ele volta igual. Então, vamos lá? Então, eu vou dizer, não cantes, ó, sempre com não. Não, tô pegando aqui o presente subjuntivo. Não cantes tu, não cante você, não cantemos nós, não canteis vós e não cantem vocês. Tudo bem, pessoal? Então, assim a gente está encerrando o nosso momento sobre estudo do verbo parte 2, na perspectiva das formas nominais dos verbos, que são indicativo, subjuntivo e o que, pessoal? Indicativo, subjuntivo e imperativo. Esses são os modos verbais. E quando a gente fala de formas nominais, eu estou falando de quê, pessoal? De formas que vão sugerir o quê? Aquela terminação, né? Gerúndio, terminação de DO, particípio, terminação a do E, do ido. Indicativo que sugere o quê? Sempre uma perspectiva certa em relação à ação. Valeu, pessoal. Até a próxima, se Deus quiser.